Hoje nós vamos ao nosso 11º estudo de Hebreus, capítulo 3. Considerando assim, que é 11º, mas 2 deles foram divididos em 2 partes. Então seria 13º, né? Hoje, irmãos, eu quero pegar para a nossa meditação os versículos 1 a 6 desse capítulo 3, tá bom? Aqui, vamos fazer a leitura primeiro, para pegar bem o que é dito, e a partir daí nós vamos refletir a respeito do que nós encontramos, né? Ele diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aqui nós temos nosso texto de hoje, né? Se nos 2 primeiros capítulos teve uma comparação entre Jesus e os anjos, Jesus é superior aos anjos, ele distingue, como a gente viu, muito pela questão de que os anjos são seres criados, seres feitos para servir. Jesus, por outro lado, sendo o Filho de Deus, ele é o próprio Criador, né? E Senhor de todas as coisas. Aqui, o nosso texto ele propõe uma outra comparação, que é muito pertinente, principalmente se a gente considerar quem ele endereçou a carta aos Hebreus. Por quê? A comparação é entre Jesus e Moisés. Bom, então, para os hebreus, Moisés é de, assim, particular importância, né? Para eles, o grande profeta, por meio de quem Deus tirou eles do Egito. E não só isso, mas Moisés era visto assim como muito importante, não só por ter sido assim, o primeiro grande profeta da nação de Israel, o libertador, mas também por ter sido por meio dele que Deus entregou a lei, certo? Isso torna Moisés ainda mais importante para os hebreus, para Israel, para os judeus, como queiram. Mas onde ele entra nesse assunto? Vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu antes, no capítulo 2, por quê? Ele estabelece uma relação aqui. A gente tem que notar que o capítulo 3 começa com um por isso. Por isso o quê? Ou seja, é em razão daquilo que foi visto antes.
Então, no capítulo 2, a gente viu aquela questão toda de que Jesus, sendo Deus, ele se fez igual a nós, né? Na semelhança de homem, para ser o nosso legítimo representante. A gente meditou a respeito disso, inclusive no domingo passado, no nosso culto de celebração da ceia, tá certo? Lembrando daquilo que Jesus fez, sendo o nosso legítimo representante e o príncipe da nossa salvação, ou seja, o capitão da nossa salvação. Então, ele diz, por isso, em razão disso que Jesus fez, né, nós temos que atentar. Nós quem? Então, não é qualquer hebreu. Né? Notem que o versículo 1 aqui vai ser muito importante para a gente observar isso, porque ele determina a quem ele está se dirigindo de fato. Não é qualquer israelita. A gente não sabe se o autor dessa carta aos Hebreus é mesmo Paulo. Tem muitos indícios de que sim. Então tem gente que aposta todas as fichas de que é. Outros vêm com certa restrição pelo fato de ele não se apresentar. Mas o próprio Paulo, ele distingue nos seus escritos entre os verdadeiros israelitas. Ele sendo um israelita, ele diz, olha, existem aqueles, muitos que rejeitaram Cristo. Mas ele fala que o verdadeiro israelita é aquele que creu em Cristo, no Messias, aquele que herdou a fé de Abraão. Então, não é a qualquer hebreu, qualquer israelita que ele está se dirigindo. Vamos lembrar que o termo hebreu é uma das formas de se referir a Israel. Mas ele diz aqui, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Então, olha, aqui ele cerca bem a quem ele está se dirigindo. Ele trata esses de irmãos santos. A gente se trata de irmão, né? Por quê? Nós somos ligados por uma mesma fé. Nós somos feitos irmãos em Cristo. Mas eu tenho certeza que vocês já observaram isso, que esse termo é empregado de uma maneira comum entre os israelitas. Tá? Nem sempre que você encontra a palavra, né, o termo irmão, mesmo no Novo Testamento, Paulo se refere aos da sua nação como seus irmãos, pelos laços que eles têm como israelitas, como descendência de Abraão. Tá? Embora nem todos eles fossem irmãos em Cristo. Existem outros laços que pode se considerar. Somos de uma família. Paulo era de uma família, né, seus familiares, sua ascendência, ela é toda de israelitas. Como ele diz, hebreu de hebreus, né, quando ele se identifica um fariseu, um legítimo israelita. Mas aqui ele se dirige a irmãos santos. Aqui, então, nós temos uma condição diferenciada. Irmãos santos, separados. De que maneira? Esse termo santo é empregado para se referir a pessoas que foram separadas por Deus, né, purificados em Cristo. A palavra santo para a gente acabou ganhando conotação de pureza. Não é assim? A gente fala, às vezes a gente usa expressões até, mas fulano também não é santo, não. Isso quer dizer, bom,
ele comete seus delitos, né? Porque a gente associa a pureza. Tá, tem essa conotação. Mas a palavra santo, literalmente, ela quer dizer separado, consagrado para alguma coisa. Então você pega aquilo, separa, isso aqui de um modo especial, né? Falando de uma separação no sentido de consagração, de dedicação. Isso aqui vai ser usado para Deus. Então ele está se dirigindo a pessoas assim, olha, irmãos santos, vocês, crentes. Isso aqui já deixa claro que ele está se dirigindo a hebreus crentes, né? Hebreus que creram em Cristo Jesus. Separados por Deus para santificação. E ele usa outro termo aqui, participantes da vocação celestial. Isso se refere a pessoas que realmente percebem na sua vida, né? Mediante sinais, provas, indícios na sua vida, que elas foram de fato chamadas por Deus. Chamadas por Deus para uma vida de arrependimento, santidade, para adoração a Deus. Parece até que essa identificação do público-alvo, né, para quem ele está escrevendo, leva a um questionamento, irmãos. Parece que ele está dizendo alguma coisa nesse sentido. Olha, mediante tudo isso que nós dissemos, que nós constatamos a respeito de Cristo, se você é realmente dele, se você realmente faz parte daquelas pessoas que foram consagradas para Deus mediante o sacrifício de Jesus, então considerai, né? Dê especial atenção a Cristo, a mensagem dele, aquilo que ele nos transmite, aquilo que ele faz e ensina. Essa questão da vocação celestial é uma questão que a gente pode entrar até naquela doutrina, né, da eleição, porque ele fala aqui de uma chamada celestial, ser participante dela. Não é uma chamada qualquer, aquela chamada que é feita, né, o convite aberto a qualquer um, mas é aquele que é alvo da chamada que, como dizem, né, é eficaz. É aquele que verdadeiramente foi chamado e trazido por Deus. Não é só a quem foi estendido o convite, a exortação, a pregação, mas àquele que foi efetivamente trazido. Ser participante da vocação celestial não é alguém ter ouvido o evangelho, mas alguém que realmente foi trazido por Deus para junto de si por meio de Cristo, por ter sido ali convencido do seu pecado e por ter os seus olhos abertos para compreender o grande amor de Cristo, o amor de Deus manifesto por meio do Senhor Jesus. Então a gente vê aqui, irmãos, primeiro, nesse versículo, a quem ele está se dirigindo. Olha, você que é realmente um crente em Cristo,
Você que é participante dessa chamada celestial, meus irmãos, isso mostra que o autor se inclui nesse grupo, tá certo? Vocês são meus irmãos, somos participantes disso, irmãos santos, nós que fomos separados por Deus, consagrados para Deus, que fomos trazidos por essa chamada celestial, essa chamada que vem diretamente de Deus, operada por Deus. Então, o que nós devemos fazer? Considerai a Cristo. Então, uma vez que ele qualificou bem aqui quem é o público-alvo dele, a quem ele está se dirigindo, ele mostra essa necessidade que nós temos, né? Esse grupo tem de realmente colocar toda a atenção, atentar para Cristo. Desde o começo ele está falando, olha, Deus nos falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou pelo Filho. Lembram aqui? Versículo 1 mesmo, né? Abertura da carta. Certo? Então agora ele está dizendo, Deus nos falou recentemente pelo Filho. Então nós que cremos nele, convém que nós coloquemos toda a nossa atenção nele, que a gente realmente atente para aquilo que Jesus é e para aquilo que Jesus ensina. Ele está nos exortando aqui a buscar, focar, né, uma atenção no ensino de Jesus. Por sua vez, ainda aqui nesse versículo 1, nós vemos que ele passa a descrever a importância de Cristo nisso, como sendo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O apóstolo é um representante. E o sacerdote? É o quê? Também um representante. Só que ele fala aqui de dois aspectos diferentes, né? A palavra apóstolo, ela se refere a alguém que representa outra pessoa ou um reino, né? Municiado, ele é enviado e municiado de autoridade para representar aquela pessoa ou aquele reino. Tá? Então, no caso, Cristo é aquele que veio ao mundo com toda a autoridade do Pai. E o lado de sacerdote dele mostra o outro lado, que é de ser o representante nosso diante de Deus. O que é que nós podemos entender? Se ele representa Deus para conosco e representa nós para com Deus, ele é o quê? Um mediador, um intermediário. Jesus executou exatamente esse papel. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Ele pode intermediar entre os dois. Não havendo pecado nele, como homem, ele não tem barreira para chegar ao Pai, certo? E como Deus, ele não tem barreira alguma para se achegar a nós. Não tem nenhuma limitação. Jesus, então, aqui é apresentado como o grande mediador, o grande intermediário, ou a testemunha da nossa confissão. Tá? Jesus Cristo, o apóstolo, enviado de Deus e sumo sacerdote da nossa confissão, da nossa declaração de fé. Jesus é aquele que é a testemunha verdadeira. Você pode não saber se a minha profissão de fé é legítima e verdadeira. Eu posso não saber se a sua. Certo? Quanta gente a gente já
né, acreditava ser um crente verdadeiro e ainda nessa vida a gente teve uma profunda decepção. Puxa, mas eu pensava que ele era um crente mesmo, né? De repente alguém abandona a fé, volta ao mundo, a pecado e, como diz, às vezes, né? Demônio encontrou a casa limpa e volta e chama outros 7. O estado dele se torna pior do que era antes. A gente tem surpresas dessas, né? Às vezes. Mas, sabe, tem alguém que realmente não se engana com relação à nossa confissão de fé. Se ela é verdadeira, se ela é sincera ou não. Esse alguém é Jesus. Porque ele é aquele que testemunha tudo isso. Ele é o próprio mediador dessa aliança que é feita entre nós e Deus. Se essa aliança realmente foi estabelecida entre nós, Jesus é a fiel testemunha e guardador dessa aliança. Jesus conhece realmente a sinceridade da nossa confissão. Se nós realmente temos Ele no nosso coração. Se Ele realmente reina, se Ele domina. Ele é aquele que ele sabe desde já, né? O Nicolas, na nossa meditação de hoje cedo, falou de Mateus 7, lá. Jesus naquele dia vai dizer para muitos que fizeram, né? Vão se dizer, olha, nós temos tantas coisas, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios em teu nome, e Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Mas não é que só lá Jesus vai ter ciência disso. Os que são mesmo dele, ele já sabe desde já. Essas pessoas a quem ele se refere no versículo 7, no capítulo 7 de Mateus, ele justamente por conhecer que eles não têm uma conversão genuína, ele não se aplica a eles o que é dito aqui. Esses não são irmãos, esses não são santos, porque não são consagrados por Deus, separados por Deus, não são participantes da chamada celestial, da vocação celestial. E Jesus, assim como ele é testemunha, mediador da nossa confissão, ele sabe quando essa confissão não existiu de fato. Não é erguer a mão e vir à frente, diante de um apelo, que faz alguém salvo. Nem mesmo alguém ser mergulhado na água que faz alguém salvo. Não é bater no peito e dizer, olha, eu creio em Jesus. Não que essas coisas sejam erradas. Né? Alguém que crê em Jesus mesmo, ele deve declarar isso, ele deve manifestar publicamente isso, ele deve ser batizado, mas não são essas coisas que fazem realmente alguém ser alguém participante da vocação celestial. É uma coisa que ocorre internamente. Ela vai ser manifestada exteriormente, depois pelas obras, pelas consequências. Mas Jesus é aquele que conhece desde o princípio a autenticidade e a legitimidade disso. Mas
Seguindo aqui adiante no nosso texto, tá? Depois de chamar a atenção a respeito disso, ele vai enfatizar a importância de Jesus, dizendo que ele, sendo fiel ao que o constituiu, ou seja, o Pai que o constituiu como nosso representante e como representante de Deus enviado ao mundo, ele foi fiel a Deus, ao Pai, como também Moisés foi em toda a sua casa. Mas ele distingue aqui, existe uma condição diferente entre eles, né? O Moisés, então, é colocado como alguém fiel, não? Que Hebreus, o autor de Hebreus, ele não faz nenhuma crítica, nenhuma restrição a Moisés. E ele também foi fiel, né? No versículo 5, ele diz: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa. Certo? Primeiro, ele diz que Jesus foi fiel ao que o constituiu. E aqui ele diz: Moisés também foi fiel. Mas o que distingue os dois? E é isso que estabelece que Jesus é também superior a Moisés. Moisés foi fiel como um servo na casa. Jesus, fiel como senhor da casa, como dono de casa, como legítimo, né? Se a gente colocar, bom, o dono da casa é o pai, o filho é o legítimo herdeiro. Moisés como um servo. A palavra servo aqui é interessante também, tá? Porque não é aquela palavrinha que a gente encontra muitas vezes. Paulo escreve muitas cartas falando, dando orientação, inclusive aos servos, porque existia muitos, no Império Romano existiam muitos escravos, né? E servos ali é no sentido de escravos, a palavra doulos no grego. Então, a maioria das vezes a gente encontra ali doulos. Aqui é uma palavra que aparece só essa vez no Novo Testamento, que também é traduzida aqui e algumas palavras derivadas dela com esse sentido, acho, 2 ou 3 vezes na Bíblia, tá? No Novo Testamento, dando sentido de alguém como servo. Mas essa palavra é terapon, ou derapon, né? Que seria o servo que cuida por livre vontade e não por imposição. Tá? O escravo, ele serve porque ele é obrigado a isso. Né? O escravo, doulos, é o servo que serve por ser obrigado a isso. Esse aqui não. Aliás, terapon é a palavra que dá origem para a nossa palavra em português, terapia. Tá? No grego, terapia, ou a palavra que seria a tradução, quer dizer que cura. É curar. E aí sim, a gente encontra várias vezes na Bíblia, nesse sentido, quando fala de curas, né? Alguém sendo curado, é essa palavra, tá? Mas aqui ela aparece no sentido de alguém que serve
no sentido de tratar de alguém, de cuidar de alguém. Tá? O sentido dela mais geral é esse. Então, o Moisés é tido como alguém que foi fiel a Deus, foi fiel na sua casa, como aquele que foi colocado por Deus para estar cuidando deles. Mas era um servo. Fazia por livre vontade, por amor, mas ele foi colocado para isso, para servir. Jesus, ao contrário, é como filho na sua própria casa. Então, nós encontramos aqui, olha, no versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, e é por isso, ele não é um simples servo, mas maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, versículo 6, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória. Ou seja, quem são os que realmente fazem parte dessa casa? É interessante que a casa somos nós. O termo casa aqui é aquele mesmo que pode se referir a um tabernáculo, uma tenda, uma moradia, mas ela é aplicada no sentido figurado para se referir às pessoas que compõem, que moram ali, que compõem aquela família. Então, ele está falando aqui da família de Deus, que muita gente confunde com igreja. Igreja é uma coisa, família de Deus é outra. Os crentes verdadeiros que são membros das igrejas, que são locais, eles todos fazem parte da família de Deus. Assim como os servos de Deus do Antigo Testamento, quando não existia igreja, também fazem parte da família de Deus. Davi faz parte da família de Deus? Faz. Abraão faz parte da família de Deus? Faz. Mas eles não fazem parte da igreja. Não tinha igreja no tempo deles, não existia igreja, a igreja foi estabelecida por Jesus depois. É outra coisa. Não existe igreja universal e invisível, nem visível. É a família de Deus. É a isso que ele está se referindo aqui. A casa. Casa não é o imóvel, mas ele está falando aqueles que são feitos da família de Deus, da casa de Deus. É comum a gente ver as referências. Alguém é da casa de fulano de tal, seja de um rei ou de um patriarca, né? Bom, ele era membro da família. Descendente ali, de alguma maneira ele se ligou e passou a fazer parte daquela casa. Então ele explica aqui, somos nós, os que somos participantes dessa vocação celestial, nós somos aqueles que se mostram firmes, conservam firme a confiança e a glória da esperança em Cristo até o fim. Mas nessa diferenciação entre Moisés e Jesus, ele faz uma comparação entre a casa e o que a construiu. Quando a gente vê uma casa bem constituída, vamos pensar numa edificação,
é bonito, né? A gente admira. Que casa linda. Certo? A gente poderia aplicar também naquele outro sentido que eu disse. Uma família bem estruturada, família linda. Mas o mérito maior não é de quem da construção, né? Se a gente se ater ao exemplo mais literal da casa, a casa pode ser linda, mas maior glória tem quem idealizou e construiu aquela casa, né? Na verdade, a honra é dele, não é dos tijolos, das pedras que estão ali. Porque aquela coisa bonita ali é o resultado da obra de quem idealizou e fez aquilo. Então, é mais ou menos nesses termos que ele está dizendo aqui, existe uma diferença, né? A glória de Jesus é maior do que a de Moisés nesses mesmos termos, porque se por um lado nós temos Moisés que fazia parte dessa casa, embora sendo colocado ali como alguém para cuidar dela, para Deus, o termo aqui chega muito próximo, a palavra é outra no grego, mas seria muito próximo daquilo que a gente tem como mordomia, né? Alguém que cuida das coisas que não lhe pertencem, alguém colocou seus cuidados. Moisés serviu nesse aspecto, nesse sentido. Mas Jesus não. Ele tem maior glória do que a casa, porque ele é o próprio construtor da casa. Daí nós temos no versículo 4 uma coisa interessante, porque até lendo alguns comentários, era de se esperar que então ele dissesse, né? Lendo aqui o 3 e o 4 de novo, só para a gente pegar bem. Eles, olha, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, ele está falando de Jesus em relação a Moisés. E nós somos levados a pensar que ele iria dizer aqui alguma coisa relacionada a Jesus, mas ele diz no versículo 4, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então parece que ele não está falando de Jesus, mas está. Eu falo, Jesus é maior do que Moisés, assim como o que constrói a casa em relação à própria casa. E a gente sabe que toda casa alguém tem que ter construído ela, e a gente sabe que essa casa quem construiu é Deus. Ué, mas ele não estava falando de Jesus? Sim. E aqui ele fala de Deus? Sim. Quem construiu a casa é Deus? Sim. Mas ele disse antes, no versículo 3, que quem construiu foi Jesus. Então, mais uma vez, nós vemos aqui ele implicitamente afirmando a deidade ou a divindade de Jesus. Né? Então, nós vemos nesses versículos iniciais, irmãos, mais uma vez, um conteúdo doutrinário, teológico, a respeito de quem é Jesus. O autor de Hebreus nos mostra com grande profundidade quem é a pessoa de Jesus, e por isso, calcado nisso, ele tem uma lição prática. Então a gente nunca pode perder isso de vista, tá? Todo o tempo, ao longo de todo o livro, toda a carta, ele está falando quem é Jesus. Ele mostra, ele revela quem é Jesus, e ele nunca perde de vista aquilo que ele disse lá no começo. Deus nos falou por meio dele, o Filho. Agora, aqui ele já apresenta quem é o Filho: Jesus Cristo. Né? Lembra que no começo da carta ele só se refere ao Filho, o Filho. Agora ele já especifica quem é o Filho, chamando pelo nome, Jesus, pelo título,
Cristo, o ungido, o escolhido, o eleito, o Messias, e ele vai qualificando Jesus e vai nos enfatizando a necessidade de nós darmos o devido valor para os ensinamentos dele, tá? Para a gente atentar para a obra de Cristo, para o ensinamento dele. E é nisso que nós vamos ter a sequência, tá? Isso vai ficar para outra semana. Mas notem, como é que ele emenda depois dessa, vamos dizer assim, esse comecinho do capítulo 3 é uma ligação, né? Entre o que ele disse no capítulo 2 e o que ele quer exortar aqui no capítulo 3. Ele vai dizer no versículo 7, portanto, como diz o Espírito Santo, na palavra de Deus, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tá? Não vão agir como aquele povo rebelde agiu lá no passado. Tá? Atentem, Jesus não é um servo que está falando agora. Se eles já deviam, aquele povo devia atenção ao que Moisés dizia, o que ele está dizendo? Agora, muito mais nós temos que dar ouvidos e atenção ao que Jesus está falando, porque Jesus não é um servo. Jesus é o filho sobre a sua própria casa. Então, ele tem mais autoridade. Então, põe atenção nisso. Não endureça seu coração. Não haja como agiram os hebreus lá no passado. Ele está falando para hebreus aqui, mas é lógico que, né, o primeiro alvo dele foi os hebreus, mas isso sobra para nós também. Não vamos nós agir como eles. Não endureça seu coração. Isso é uma coisa que, sabe, todo tempo a gente precisa ser exortado. Tem pessoas que ouvem o evangelho e parece que aquilo vai cauterizando, vai ficando com o coração duro, cascudo. São as pessoas que mais inspiram cuidado quanto à conversão. Eu já testemunhei a respeito da minha conversão aqui para os irmãos, não vou repetir toda a história, mas aquele tempo que eu ouvi, eu percebi que eu estava ficando cascudo mesmo, estava com uma verdadeira carcaça de tartaruga, né? E eu dou graças a Deus porque ele penetrou ali, né? Amoleceu meu coração. A Bíblia usa mesmo essa figura da necessidade de transformar um coração de pedra em um coração de carne. Deus precisa trocar nosso coração. Mas, sabe, inspira muito cuidado também, irmãos, os crentes. E eu acho que a rotina faz muito isso com a gente. O dia a dia parece que a gente vai ficando insensível à palavra de Deus e, de certa forma, a gente corre um grande risco de se assemelhar àquele povo, de endurecer nosso coração para as coisas pertinentes a Deus. E não olhar atentamente para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Não dando a devida atenção. E é onde a gente naufraga. O autor de Hebreus, notem, ele não está escrevendo especificamente para evangelizar alguém. Ele está falando a hebreus que são participantes da vocação celestial. Ele está falando com salvos já. Mas é para esses que ele vai dizer, não endureçam seus corações. Então é para nós. Amém? Então, vamos lá. Próximo estudo, a gente vai avançar no que ele diz aqui.
Vamos fazer mais uma oração? Agradecendo a Deus por essa manhã, pelo nosso tempo aqui. Oremos. Obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor de toda a glória, pelas suas ricas bênçãos, Senhor, nas coisas simples na nossa vida que o Senhor nos concede. Nós te damos graças por tudo, especialmente pelo grande presente que o Senhor nos deu, o grande dom de Cristo, nos dando seu Filho para a nossa salvação, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor assim nos direcionou por meio dos teus servos, por Senhor ter preservado essa palavra para nossa exortação. Te agradecemos, Pai, pelo teu Santo Espírito que é colocado em nós para nos dar o entendimento dela. Em tudo isso nós vemos teu amor, teu cuidado para conosco. Pedimos que o Senhor nos direcione em tudo, Pai, para que nós possamos viver de uma maneira agradável a Ti, que o nosso culto possa ser agradável ao Senhor. Se, Pai, te desagradamos em alguma coisa, nós te suplicamos, Senhor, mesmo que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos mostre onde estamos errando. E eu tenho certeza que muitas vezes, Pai, nós falhamos, mas te pedimos que o Senhor nos conserve com um coração humilde e atento para observar essas coisas, que o Senhor nos mostre e nós não endureçamos mesmo o nosso coração, como acabamos de verificar na tua palavra. Pedimos por nossos irmãos que estão ausentes hoje, os que estão no retiro ali com nossos irmãos de Betel. Abençoa, Pai, o ajuntamento deles, te pedimos para edificação, para confraternização deles. Abençoa, Pai, aquele tempo que eles estão passando ali. Nós te pedimos, guardando, livrando de todo mal e abençoando com boa edificação. Pedimos também pelos demais que não puderam estar conosco, Senhor. Nos socorre nas nossas dificuldades, nos fortaleça, Pai, te pedimos. Nosso vigor espiritual, físico também, nos dando condições para te servirmos mais e melhor. Assim nós te suplicamos por todas essas coisas, te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso grande príncipe da nossa salvação, Senhor. Por ele te damos graças e por meio dele nós oramos. Amém.